Audiobook. Trajetória. Cruzando a Fronteira do Medo. Por Noel Mota. Agradecimentos. Gostaria de começar expressando minha mais profunda gratidão a Deus, que cuida de cada detalhe da nossa vida, nos guia e nos dá forças para superar os desafios e abraçar as oportunidades. Sua presença me sustenta e me inspira em cada passo. Agradeço do fundo do coração a minha mãe, por me dar a vida e por todo o amor, sacrifício e sabedoria que me transmitiu. Ao meu pai, por ser meu exemplo de determinação, resiliência e coragem, sou imensamente grato. Sem vocês, não estaria aqui escrevendo essas palavras. Aos meus irmãos, com quem compartilhei a infância e tantas memórias preciosas, sou grato por cada momento que vivemos e por cada lição que aprendemos juntos. Minha gratidão se estende ao meu sogro, que agora descansa nos braços de Deus, e à minha sogra, que continua presente em nossa vida, oferecendo sua sabedoria e amor incondicional. Agradeço profundamente por sua confiança em me entregar a sua filha, que trouxe tanta alegria, parceria e amor para minha vida. Juntos, tivemos o privilégio de formar uma família, e sou eternamente grato por isso. Aos nossos queridos filhos, vocês são os maiores frutos do amor e da confiança que cultivamos ao longo da vida. Cada um de vocês é uma extensão do que somos, e ver o que se tornaram enche nossos corações de orgulho e gratidão. Que continuem essa jornada com a mesma força e esperança que sempre nos guiaram, carregando consigo o bem que plantamos juntos. Agradeço sinceramente aos amigos ao redor do mundo, em cada um dos mais de 90 lugares que já visitei, por estarem sempre ao meu lado e fazerem parte dessa trajetória. Agradeço aos primos, familiares, cunhados e cunhadas por estarem presentes e por serem a base de apoio nessa jornada, enriquecendo nossos laços com afeto e significado. Aos colaboradores da minha empresa no Brasil, obrigado por acreditarem na nossa visão e se dedicarem todos os dias. Juntos, temos gerado oportunidades e sustentado muitas famílias, com orgulho e humildade. Aos colaboradores nos Estados Unidos, minha gratidão pelo apoio constante e por acreditarem em nossas ideias. Sem vocês, nossas conquistas não seriam possíveis. Agradeço aos nossos clientes pela confiança e por fazerem parte essencial desta jornada, fortalecendo-nos diariamente. Por último, mas de forma muito especial, agradeço a você, leitor. Suas mãos seguram este livro, e seu coração abre espaço para minhas palavras. Espero que cada frase aqui escrita enriqueça sua vida, inspire seus sonhos e encoraje seus passos. Obrigado por confiar em mim e por dedicar seu tempo a esta jornada de aprendizado e reflexão. De coração, o meu muito obrigado. Sobre o autor. Meu nome é Noel Mota, nasci na pequena cidade de Jacarezinho, no estado do Paraná, e parte da minha infância foi vivida em Santo Antônio da Platina, a cerca de 20 quilômetros de Jacarezinho. Venho de uma família humilde, onde meu pai, aos 23 anos, fugiu com minha mãe para o Paraná. Lá, ele trabalhou como pedreiro e juntos tiveram 4 filhos, 3 meninos e uma menina. Eu sou o mais novo dos 4 e o autor desta história. Meu pai sempre foi um empreendedor nato, mesmo sem saber ler ou escrever. Ele nunca teve medo de enfrentar os desafios da vida, o que sempre foi uma grande inspiração para mim. A maneira como ele conseguiu conquistar tudo, mesmo sem a habilidade de ler ou escrever, é algo que considero impressionante e motivador. Minha mãe, por outro lado, veio de uma família de 17 irmãos, sendo 14 vivos quando criança, e ela filha mais velha. Ela assumiu a responsabilidade de cuidar dos irmãos desde cedo, quase como uma segunda mãe. Apesar de não ter tido muitas oportunidades de estudar, lembro que ela sempre me contava que, às vezes, fugia de casa escondida para ir à escola, correndo o risco de ser punida. No entanto, ela fez questão de nos oferecer o que havia de melhor para que pudéssemos estudar e ter oportunidades que ela não teve. Durante minha infância no Paraná, meu pai, após construir diversas casas como pedreiro, conseguiu juntar algum dinheiro e montou seu primeiro empreendimento, uma sorveteria. Nós chamávamos o sorvete de massa, que ele aprendeu a fazer com o antigo dono da sorveteria.
Apesar de ser um negócio promissor, a região onde morávamos era muito fria, e o retorno financeiro não foi o esperado. Foi então que nossa vida de nômades começou. Parte da nossa família vivia na região quente do Pará, o que parecia perfeito para o novo ramo de atividade que meu pai havia aprendido. Sem hesitar, nos mudamos para lá e, ao longo dos anos, vivemos em diversas regiões do Brasil, incluindo Pará, Goiás, Amapá, entre outras. Crescendo nessa trajetória, aprendi a valorizar as lições da minha família. Na infância, economizava o dinheiro do lanche escolar para comprar meus próprios brinquedos e comia em casa para poupar. Com esse hábito, consegui montar uma coleção completa de brinquedos do He-Man, incluindo o castelo de Grayskull. Na adolescência, minhas amizades eram com pessoas bem mais velhas que eu, e poucas vezes me relacionava com crianças da minha idade. Sempre busquei fazer o que era certo, apesar de, em algumas situações, ter tomado decisões erradas. Uma dessas foi começar a dirigir aos 12 anos de idade. Quando morávamos em Redenção, no Pará, meus pais já estavam em uma situação financeira muito boa, comandando uma grande indústria de sorvetes e gelo, com mais de 40 trabalhadores. Foi nessa época que meu pai, que havia aprendido a lidar muito bem com números ao longo de sua vida, decidiu que seus filhos teriam uma educação diferente da que ele teve, pois não queria que passássemos pelas mesmas dificuldades, especialmente a falta de leitura e escrita. Meu irmão mais velho foi o primeiro a voltar para nossa cidade natal, no Paraná, para estudar. Logo em seguida, meu outro irmão seguiu o mesmo caminho, e por fim, eu também fui para lá. Alugamos uma casa perto da escola, e nosso foco era nos aperfeiçoar e estudar. Aos 14 anos, eu e meus irmãos tivemos uma experiência espiritual marcante ao conhecer a palavra de Deus, que se tornou a base de nossos valores. Nesse mesmo período, sendo já populares na cidade, decidimos abrir nosso primeiro empreendimento, uma lanchonete. Nosso objetivo era atender o público cristão, então não vendíamos bebidas alcoólicas. A lanchonete se tornou o point da cidade e, por sermos generosos, tínhamos dificuldade em negar pedidos dos clientes. Criamos uma caixinha do fiado, mas muitos não pagavam, o que nos levou à falência. Apesar disso, a experiência foi valiosa, e a base religiosa que construímos ainda reflete em nossas vidas. Nesse período, aos 14 anos, tive minha primeira experiência com a música. Participei de um evento no Paraná, onde 48 bandas apresentavam músicas inéditas cristãs para um público de mais de 3.000 pessoas. Com muita coragem e apenas 3 acordes aprendidos, subi ao palco. Aquela experiência foi transformadora e me fez despertar uma paixão pela música, que me acompanha até hoje. Com o tempo, aprendi a tocar vários instrumentos, o que trouxe oportunidades incríveis, como estar à frente de grandes públicos. Foi também através da música que conheci o amor da minha vida. Minha esposa, uma talentosa musicista e compositora, tornou-se minha parceira tanto na vida quanto nos palcos. Juntos, gravamos um CD e realizamos inúmeros shows de música cristã, levando nossa mensagem a muitos lugares. A música não só nos uniu, como também moldou nossas vidas e fortaleceu nossa caminhada, inspirando outros com nossa fé e arte. Esse legado foi passado para nossos 3 filhos, que herdaram a paixão pela música e hoje são talentosos músicos, cada um brilhando com seu próprio potencial. Atualmente, não me identifico com o fanatismo presente em certas expressões religiosas. Prefiro me definir como um cristão que vive sua fé de forma pessoal e autêntica. Amo a Deus e sigo o caminho que meu coração aponta, valorizando acima de tudo a liberdade de crença, em harmonia com minha essência. Para mim, a espiritualidade é uma forma autêntica de se conectar com o Criador, livre das restrições ditadas por normas humanas estabelecidas. Ela vai além dos limites impostos pela sociedade, permitindo uma experiência mais profunda e pessoal de fé. Respeito e admiro todas as denominações religiosas, mas acredito que a espiritualidade deve ser vivida sem fanatismo. O fanatismo, quando mal direcionado,
pode restringir a liberdade e impedir o verdadeiro crescimento espiritual e até mesmo financeiro das pessoas, afastando-as de uma jornada autêntica de evolução e conexão direta com Deus. Essa limitação pode prejudicar o desenvolvimento integral do ser, que envolve tanto a prosperidade da alma quanto o equilíbrio na vida material. Acredito que somos seres em constante evolução, com potencial inato para alcançar a perfeição. A vida nos convida a buscar não apenas conhecimento, mas também o aperfeiçoamento contínuo de nosso caráter, ações e espírito. Deus não nos dá a sabedoria diretamente, Ele espera que a busquemos. Por isso, não concordo em ficar estagnado ou na zona de conforto. Já estudei e explorei várias religiões em busca de respostas, e percebi que até mesmo Jesus, sendo galileu, não era um religioso no sentido estrito. Ele respeitava todas as religiões, mas também as exortava. Entendi que a verdadeira religião está dentro de nós, em nossas casas, em nossas famílias. Não estou dizendo que não seja válido participar de uma religião, muito pelo contrário, a missão da religião é religar a pessoa a Deus. Após se fortalecer com conhecimento e comunhão, o objetivo é compartilhar essa experiência de vida com o mundo, o que chamamos de testemunho de vida. Esse é o propósito genuíno e simboliza a essência da evolução humana. Prefácio. Em meio a ventos incertos e estradas não mapeadas, surge uma jornada marcada por recomeços. Mas, caro leitor, este livro não é apenas uma história de superação, é um testemunho vivo de que Deus faz o novo nascer mesmo nos desertos da nossa alma. Perguntas como: é possível recomeçar? E onde recomeçar? Nos fazem hesitar, nos fazem parar à beira do desconhecido, como um pequeno pássaro à espera de descobrir a força das suas asas. A resposta a essas perguntas ecoa em cada página: é possível, sempre é possível, quando colocamos nossa confiança nas mãos do Criador, que cuida de cada detalhe com amor paternal. Há um momento em que a vida exige que deixemos o conforto e sigamos em direção ao incerto, acreditando que lá adiante Deus já preparou o caminho. É como Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, quando disse: não andem ansiosos por coisa alguma, mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. A cada recomeço, somos chamados a deixar para trás o medo, a dúvida, e abraçar a fé de que, mesmo sem ver o próximo passo, Deus é aquele que guia nossos pés. Quando tudo parece desmoronar, quando a segurança que construímos se desfaz como uma casa sobre a areia, é ali que Deus nos chama para sermos uma casa sobre a rocha. O autor deste livro enfrentou falências, desafios, perdas e traições, e mesmo assim, encontrou forças para continuar. Não era apenas a força de um homem, mas a força de alguém que encontrou refúgio em Deus, e através de cada prova, viu sua mão sustentá-lo e moldá-lo. Cada capítulo é uma prova viva de que Deus usa o impossível para nos ensinar a confiar nele. O autor narra como, diante das adversidades, decidiu manter-se fiel ao seu propósito e não se deixar levar pela desesperança. É um relato que lembra as palavras de Jesus: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Mateus 5,14. E assim, ele decidiu ser essa luz, uma testemunha da graça e do poder transformador de Deus, mesmo em meio às mais densas trevas. No entanto, esta história não é apenas sobre trabalho duro e persistência, é sobre um amor profundo por Deus e uma confiança inabalável nas suas promessas. É sobre entender que, quando a vida nos derruba, Deus nos levanta e nos oferece novas chances. Como na parábola do grão de mostarda, que começa pequeno, mas cresce e se torna uma grande árvore, assim foram os passos dados pelo autor, pequenos no começo, mas imensos em seu impacto. De um simples sonho empreendedor no Amapá até a busca de novos horizontes nos Estados Unidos e na Europa, o autor revela como a fé o sustentou. Cada mudança de direção foi um convite de Deus para um novo começo. Ele e sua família enfrentaram desafios que, para muitos, teriam sido desanimadores, mas confiaram na promessa de que bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mateus 5,4. E Deus os consolou, guiando-os em meio às tempestades.
É impossível ler este livro sem sentir-se inspirado a confiar mais em Deus, a acreditar que, em qualquer circunstância, podemos recomeçar. O autor viveu de perto a verdade de que, quando nos abrimos para novas oportunidades, como Jesus ensinou, peçam, e lhes será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta será aberta. Mateus 7,7. Ele não apenas buscou, ele insistiu, confiou, e viu as portas se abrirem diante de si. A história contada aqui é repleta de vitórias conquistadas com suor, lágrimas e fé, e é um lembrete de que somos filhos do Criador, do dono do universo. Como o autor aprendeu, o importante é não temer as incertezas, mas confiar na promessa de Deus de que Ele está sempre fazendo algo novo. E para aqueles que ousam acreditar, sempre haverá um novo começo, uma nova chance, uma nova porta esperando para ser aberta. Caro leitor, ao começar esta leitura, permita-se sentir a emoção e a esperança que permeiam cada página. Deixe-se inspirar pelas palavras de Jesus: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mateus 5,5. Este livro é um convite para abraçar os recomeços e viver com o coração cheio de fé. Que esta jornada te inspire a buscar, a confiar e a viver intensamente, sabendo que Deus sempre reserva algo maravilhoso para aqueles que confiam plenamente nele. É possível recomeçar? Onde recomeçar? E quais são os motivos para um recomeço? Essas são perguntas que assombram a mente de quem percebe que é hora de deixar o conforto da familiaridade e partir em busca de algo novo. É como o momento em que o pequeno pássaro, após hesitar inúmeras vezes à beira do ninho, decide abrir suas asas e enfrentar o vento, sem saber ao certo se encontrará o solo ou aprenderá a voar. Sempre repito para mim mesmo que há jeito para quase tudo exceto para a morte. Essa frase é um farol em meio aos meus dias nublados, uma lembrança constante de que as limitações são apenas temporárias. Se alguém conseguiu, então, com esforço, eu também posso alcançar. E se ninguém tentou antes, serei eu a abrir caminho, seja para o sucesso ou para a experiência do fracasso. Como dizem, o viajante que permanece parado é aquele que não descobrirá onde o caminho leva. Por isso, prefiro estar dentro da história, mesmo correndo o risco de errar, do que olhar para trás e ver que fui omisso. Empreender não é apenas um talento, é um chamado para fazer parte da história, seja ela qual for. Aos 16 anos, tive minha primeira microempresa ao lado do meu irmão. Partimos do zero, guiados apenas pelo desejo de sermos reconhecidos como os melhores. Quando falo os melhores, não me refiro à vaidade de ser superior, mas ao compromisso de ser excelente naquilo que se faz. Como o antigo conto do oleiro que passava dias moldando barro, enquanto os outros faziam vasos apressadamente. Quando perguntaram por que ele levava tanto tempo, ele respondeu: não faço vasos, faço arte para a eternidade. E para alcançar essa excelência, é preciso fazer mais do que o comum, ir além, pensar diferente, ver o que todos veem e enxergar o que ninguém consegue ver. Por isso, pesquise o mercado, fique atento às mudanças e, principalmente, abrace as oportunidades. Cada uma é como uma semente jogada ao solo. Algumas podem nunca germinar, mas aquelas que brotam são as que transformam paisagens. Foi em 1995 que iniciamos uma distribuidora de sorvetes tropicais no Amapá. Herdamos o conhecimento e o amor pelo trabalho de nosso pai. Começamos com o que tínhamos, mesmo sabendo que nos faltavam recursos essenciais, como leite fresco para a fabricação. Tivemos que tirar água de um poço artesiano e confiar no leite em pó. E foi nesse ato simples, mas ousado, que nossa história começou a se transformar. Como na parábola do agricultor que, durante a seca, decidiu cavar um poço profundo em vez de esperar a chuva: se a água não vier do céu, eu irei buscá-la na terra. Criamos um sorvete cremoso, com uma textura rica e um sabor que encantava a todos. Nossa qualidade era o nosso diferencial. E foi aí que estabelecemos um objetivo claro: ser os melhores, não em quantidade, mas em excelência. Lembro-me sempre da frase: tenha um objetivo, e faça dele sua meta. Isso foi o gatilho que nos impulsionou a agir com disciplina e paixão. Toda cidade pequena tem sua grande festa,
E a nossa na época era a feira agropecuária. Preparamos uma estratégia antecipada de 8 meses, com o objetivo de comprar freezers e acumular capital para o evento. Tínhamos algo novo para apresentar ao mercado, algo que ninguém mais tinha. Nossa visão era clara em um cenário onde todos seguiam o mesmo padrão. Queríamos ser os inovadores, aqueles que enxergavam um caminho que ninguém havia trilhado antes. Trabalhamos em segredo, confiantes de que nossa grande novidade faria a diferença. Como diz o ditado, em terra de cegos, quem tem um olho é rei. Fizemos uma pesquisa cuidadosa sobre nossos concorrentes, conhecemos seus produtos, vantagens e fraquezas. Como um general que mapeia o terreno antes da batalha, nos preparamos para o grande dia. E o grande dia chegou. Tínhamos vários estandes espalhados pela feira, posicionados estrategicamente, como soldados preparados para defender um castelo. E funcionou. As filas eram imensas. Todos queriam provar a grande novidade, um sorvete servido em uma casca crocante feita na hora, que chamamos de cascão. Parecia algo simples, mas era uma experiência nova para o público. Como na antiga história do rei que ofereceu uma coroa de ouro e outra de flores ao povo, e todos escolheram a de flores porque, além de bela, era viva e única. O sucesso nos alcançou, e começamos um novo ciclo. Abrimos mais de 200 pontos de revenda em toda a cidade e nas regiões vizinhas. Em pouco tempo, nosso nome estava em todos os lugares, como se tivéssemos deixado nossa marca em cada canto. Não éramos apenas vendedores de sorvete, éramos parte da história das pessoas, de suas lembranças felizes. Com o crescimento, nossa equipe aumentou para mais de 40 colaboradores. Trabalhamos incansavelmente, mesmo em turnos noturnos, para atender a demanda. Foi um período de aprendizado e sacrifício, mas também de grandes recompensas. Em minhas viagens frequentes para Goiás, onde meus pais moravam, eu sempre refletia sobre como a vida nos oferece oportunidades inesperadas. Foi em uma dessas viagens que conheci minha esposa, ou talvez tenha sido ela que me encontrou. Namoramos por mais de 6 meses, apenas pelo telefone, e logo depois nos casamos. Era como a história de Jacó e Raquel, que esperaram por anos, mas mantiveram a chama acesa. Nosso amor resistiu ao tempo e à distância, pois estava enraizado na fé de que Deus preparava um novo capítulo em nossas vidas. Deixei o grande sucesso nas mãos do meu irmão, que continuou o empreendimento, e aos 19 anos, fui para a cidade de minha esposa, prontos para começar um novo episódio em nossas vidas. Compramos uma locadora de vídeos, um negócio que parecia promissor na época. Havia muito a fazer assistir aos filmes para indicá-los aos clientes. Criar um ambiente acolhedor era um tempo de descobertas e novas responsabilidades. Foi logo após alguns meses de casamento que recebemos a maior bênção, nossa primeira filha. Ela veio como uma resposta de Deus, um lembrete de que, assim como diz o Salmo 127:3, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Essa criança trouxe alegria para todos nós e motivou nossos esforços para construir uma vida melhor. Com o passar dos anos na locadora, percebi que nosso tempo estava acabando. A internet crescia como uma onda que nenhum de nós podia conter, e a modernidade dos vídeos online estava prestes a revolucionar o mercado. Decidimos sair rapidamente desse ramo e montar uma padaria, crendo que seria uma nova chance de prosperar. Mas foi aí que cometemos nosso maior erro. Trabalhávamos arduamente, acordando todos os dias às 5 da manhã. Como no versículo de Provérbios 6:6-8, onde se recomenda observar a diligência da formiga, nós também trabalhávamos com toda a nossa força. Mas, ao contrário da formiga, que colhe no tempo certo, nós não víamos resultados. Eu precisava aprender todo o processo, assar pães, abrir o comércio cedo, pois muitas vezes o padeiro não aparecia. Em meio a tanta dificuldade, uma grande rotatividade de funcionários fazia com que não conseguíssemos pensar e criar estratégias. O trabalho nos consumia como uma figueira sem frutos, que seca sob o sol forte, sem oferecer sustento. Cheguei ao ponto de ir ao zero, restando-me apenas um Chevette 1978, da minha idade.
Senti uma tristeza profunda, como Jó ao perder tudo o que possuía. A diferença era que, ao contrário de Jó, eu ainda não conseguia entender o propósito disso em minha vida. Pela primeira vez, precisei trabalhar como empregado com carteira assinada, no hospital local, onde a única vaga disponível era para maqueiro no pronto-socorro. Foi um golpe duro em meu orgulho e em minha confiança. Minha mente estava em conflito. Questionava os planos de Deus para mim e não conseguia ver sentido naquela situação. Contudo, percebi que era um momento de reflexão e preparação, como o ouro que é refinado pelo fogo, para ser purificado. Naquele período, minha esposa estava grávida de nossa segunda filha, e foi justamente no dia do nascimento que recebi a notícia de que havia sido efetivado no hospital. Tive o privilégio de estar ao lado dela no momento do parto e de segurar minha filha em meus braços, sentindo que, apesar das lutas, Deus ainda estava cuidando de nós. Trabalhar na portaria do hospital foi uma experiência transformadora. Eu via vidas entrando e saindo, algumas saíam curadas, outras não. Era como estar no limiar entre a vida e a morte, carregando pessoas vivas para dentro e levando corpos para o necrotério. Assim como em Eclesiastes 3:2, havia um tempo para nascer e um tempo para morrer, e eu presenciava isso todos os dias. Essas cenas impactaram profundamente minha alma, como gravuras eternas em meu coração. Com o tempo, percebi que os processos de atendimento podiam ser melhorados. Comecei a mapear as rotinas em minha mente e vislumbrar soluções, aguardando a oportunidade certa para sugeri-las. Como diz em Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Esse foi o princípio que me guiou e que me prendeu ao cargo em que estava, impedindo minha transferência para o setor de tecnologia da informação. O RH, reconhecendo minha dedicação, me deu uma oportunidade de dividir meu tempo entre 2 períodos, parte na portaria e parte na equipe do CPD, a Central de Processamento de Dados. Foi uma nova jornada de aprendizado, onde, em poucos meses, conseguimos colocar o sistema para funcionar com sucesso. Eu sentia como José, ao ser retirado da prisão para servir no palácio de Faraó, encontrando graça e favor por onde passava. Minha esposa também foi trabalhar no hospital, começando na recepção, com esforço e determinação, chegando ao setor administrativo. Estávamos felizes com o que conseguíamos fazer, ajudando a transformar o hospital e encontrando um propósito em nossa vocação. Em 2004, surgiu uma nova oportunidade e criamos nossa própria empresa de software, juntamente com um dos colegas do departamento de informática, que se tornou meu sócio. Tínhamos um objetivo ambicioso: desenvolver sistemas que pudessem registrar pessoas desde o nascimento até a morte, pois era esse universo em que convivíamos diariamente. Sentíamos como Neemias, reconstruindo as muralhas, tijolo por tijolo, com fé de que nossa dedicação resultaria em algo duradouro. Logo, descobrimos um nicho no mercado, o ramo de funerárias. Já conhecíamos algumas rotinas e precisávamos de um cliente que estivesse disposto a confiar em nós. Investimos conhecimento, tempo e muita dedicação para criar algo específico e inovador para esse setor. Como semeador que lança a semente na terra, trabalhamos com fé de que nosso projeto daria frutos. Contratamos mais programadores para concluir o projeto e finalmente lançamos o produto no mercado. Mas, como em toda colheita, os primeiros frutos foram escassos. Não tivemos retorno financeiro no início, pelo contrário, tiramos dinheiro do próprio bolso para continuar. Manter uma grande equipe era um custo alto, e precisávamos urgentemente de mais clientes. Buscamos de um lado para o outro, apresentando nossa solução em todo o território nacional. Era um trabalho árduo, como o pastor que procura a ovelha perdida em cada canto. Naquela época, a aceitação de demonstrações remotas era mínima. Tínhamos que viajar para todo lado, fazendo apresentações presenciais e muitas vezes ficando longe de nossas famílias. Era um sacrifício necessário, mas doloroso, como o próprio Abraão, que deixou sua terra e sua parentela para seguir uma promessa que ainda não podia ver. Já estávamos com uma equipe bem consolidada, com programadores dedicados e um call center de suporte que cuidava de mais de 500 usuários do sistema.
Nossa meta, clara e ambiciosa, era investir em tecnologia de resultados, sempre de olho no horizonte. Estávamos prontos para dar um passo adiante, com a confiança de quem já semeou e agora aguardava a colheita. Foi durante esses anos que nasceu nosso terceiro filho, uma verdadeira bênção para todos nós. Ele chegou como uma resposta de Deus em um momento em que meu sogro já estava bastante debilitado. A alegria de um novo nascimento trouxe forças renovadas, mas o ciclo da vida seguiu seu curso, e após 7 anos, meu sogro partiu, em meados de 2011, por insuficiência dos órgãos. Foi um momento de despedida difícil, como o grão de trigo que precisa morrer para dar fruto. A dor da perda foi grande, mas o nascimento de meu filho parecia um lembrete de que, em cada final, há um novo começo. Continuando a trabalhar na empresa de software, meu sócio e eu vislumbramos uma nova oportunidade. Ele teve a ideia de criarmos um equipamento eletrônico de avaliação, algo inovador. Era um desafio arriscado, pois não tínhamos um público-alvo claro. Mas eu sentia, como Gideão ao ser chamado para lutar, que era necessário confiar no que ainda não se podia ver. Lancei uma campanha no Google Ads, com a esperança de alcançar 3 países que sempre me fascinaram: Brasil, Estados Unidos e Espanha. Marquei essas regiões com fé, como quem planta sementes em diferentes campos. Alguns dias depois, algo incrível aconteceu. Recebemos um e-mail e uma ligação de uma empresa na Espanha. Eles queriam saber mais sobre o produto. Fiquei em êxtase. Era a primeira vez que recebíamos uma proposta fora do Brasil. Minha esposa e eu nos olhamos como se tivéssemos acabado de descobrir um poço em meio ao deserto. Sabíamos que havia muito a ser feito, e cada passo era um terreno desconhecido. Não tínhamos ideia de como negociar internacionalmente, muito menos como nos comunicar efetivamente. Era como estar diante do Mar Vermelho, sabendo que Deus precisaria abrir o caminho. Procuramos orientação em órgãos de comércio exterior, mas sabíamos que, no fundo, era um salto de fé. Com a ajuda de um tradutor, fechamos o negócio: mais de 200 equipamentos para serem entregues em menos de um mês. A partir daquele momento, viramos noites montando e personalizando todos os aparelhos. As horas passavam como vento durante a noite em que os discípulos lutavam contra a tempestade no mar da Galileia, mas mantivemos firme nossa fé. Entregamos tudo com sucesso, e essa venda foi como sinal que guiou os reis magos, um farol de esperança e um vislumbre do que ainda estava por vir. Essa conquista alavancou nossa empresa e nossas expectativas. Percebi que era possível ir além do que jamais imaginamos. Em 2013, tive a oportunidade de viajar para fora do Brasil pela primeira vez. Minha sogra e minha esposa foram antes, e no ano seguinte, eu a segui. Conhecer outras culturas foi como abrir uma janela para um novo mundo. Nos Estados Unidos, senti uma energia vibrante de oportunidades em negócios. Conheci pessoas, troquei experiências e fiquei encantado com a forma como muitos trabalhavam remotamente, de qualquer lugar no mundo. Aquilo plantou uma ideia em minha mente e despertou em mim um novo desejo de desbravar o desconhecido. Ao voltar para o Brasil, compartilhei minha visão com meu sócio. Queria abrir uma unidade da empresa fora do país e, ao mesmo tempo, ficar mais próximo da família da minha cunhada, que já estava nos Estados Unidos há mais de 15 anos. Foi um pedido que meu sogro sempre fez antes de falecer, mas que ele não conseguiu realizar em vida. Começamos a organizar nossos planos e preparar nossa ida de forma legal, como Josué ao se preparar para entrar na Terra Prometida. Entretanto, meu sócio desistiu no meio do caminho. Ele não estava disposto a arriscar, por temer minha ausência por um longo período e duvidar do sucesso do trabalho remoto. Era como Pedro olhando para as ondas, perdendo a fé. Mas eu já tinha um plano em mente, mesmo sem seu apoio, não estava disposto a mudar a rota. Infelizmente, tivemos que desfazer nossa sociedade. Foi doloroso encerrar uma parceria que tinha sido tão boa, mas entendi que, às vezes, precisamos largar o barco para seguir em direção ao propósito que Deus traçou para nós.
Eu sabia que precisava da empresa de tecnologia em meu nome para permanecer legalmente nos Estados Unidos e realizar meus objetivos. Comprei sua parte e continuei com o plano. Nunca desisti, pois sabia que havia um propósito maior em jogo. Organizei a empresa e deixei uma equipe competente para dar continuidade aos negócios no Brasil. Com apenas $10.000, eu e minha esposa embarcamos para os Estados Unidos, dispostos a começar uma nova jornada. Chegamos na casa de minha cunhada e, após 40 dias, conseguimos comprar um carro e alugar uma casa. Logo depois, nossos 3 filhos e minha sogra se juntaram a nós. Estávamos começando uma nova vida, longe do conhecido, como Abraão ao sair de Ur para uma terra prometida que ele ainda não conhecia. Não conhecíamos ninguém na região em que viemos residir. E, como em todo novo começo, as dificuldades começaram a surgir. Nossa reserva financeira estava diminuindo, e eu sabia que não podia depender da empresa no Brasil para sempre. Ela tinha seus compromissos a serem honrados, e sangrar financeiramente seria um risco. Sentíamos a incerteza pairar sobre nós, como uma nuvem escura, mas tínhamos um objetivo e uma fé inabalável. Durante esse período, precisei voltar ao Brasil algumas vezes para resolver pendências e evitar problemas de permanência nos Estados Unidos, o que gerava mais despesas e preocupações. Cada viagem era como atravessar um mar agitado, sem saber o que me esperava na outra margem. Mas, mesmo em meio à tempestade, eu sabia que havia uma promessa do outro lado. Fazer network e sair da zona de conforto. Esse foi meu insight. Era como aquela passagem de Mateus 5,15, onde se diz que não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto. Se ficássemos dentro de casa, na nossa zona de conforto, nada mudaria, e nossa luz jamais seria vista. Por isso, decidimos buscar uma igreja brasileira onde pudéssemos nos conectar com outras pessoas, encontrar apoio e, quem sabe, novas oportunidades. Foi lá que encontramos pessoas que nos estenderam as mãos no momento em que mais precisávamos. Deus nos mostrou que, como diz Provérbios 17:17, em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Essas pessoas foram anjos em nosso caminho, ajudando-nos na jornada e provando que, mesmo em um mundo tão vasto, há bondade e luz em cada esquina. Elas nos ajudaram a navegar pela nova vida nos Estados Unidos. No dia seguinte, minha esposa conseguiu um emprego em um restaurante da cidade, e eu fui trabalhar na construção. Foi um período de muita adaptação, como Neemias que, ao reconstruir os muros de Jerusalém, tinha uma espada em uma mão e a ferramenta de trabalho na outra. Enquanto trabalhava na construção, comecei a idealizar um aplicativo, juntamente com o proprietário da companhia que estava trabalhando, onde sua finalidade era registrar as horas dos trabalhadores. Fiz a análise necessária e, junto com minha equipe no Brasil, começamos o projeto. Em poucos meses, o aplicativo estava funcionando, e mais empresas começaram a adotá-lo. Percebi então que, como semeador da parábola, o importante era continuar plantando, mesmo sem garantias de que todas as sementes floresceriam. Eu sabia que algumas sementes cairiam em solo fértil. Enquanto continuava trabalhando na construção, identifiquei outras formas de inovar. Desenvolvemos TVs de propaganda online, que transmitiam anúncios em estabelecimentos. Foi um projeto promissor, mas que não teve o retorno financeiro imediato que esperávamos. Era como lançar redes ao mar sem saber se aquela noite traria a pesca desejada, mas acreditando que Deus proveria no tempo certo. Viver na América não é fácil, independentemente dos diplomas ou renome que se tenha. Sem um capital inicial sólido, o risco de frustração e decepção é grande. Eu sentia a pressão das circunstâncias, mas sabia que Deus não nos desampara. Como diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Continuei trabalhando na construção e logo assumi a coordenação de uma equipe nos projetos da companhia. Foi então que surgiu uma oportunidade inesperada. Um amigo que trabalhava conosco comentou que a pizzaria onde ele trabalhava à noite estava à venda.
O proprietário estava exausto do trabalho, e via ali uma chance de ouro. Era como Davi, diante de Golias, vendo um desafio que todos consideravam grande demais, mas acreditando que poderia vencer se Deus estivesse ao seu lado. Conversei com toda a família, mostrei o plano e os objetivos, e pedi o consentimento de todos para abraçar esse grande desafio. Como na história de Josué e Caleb, que acreditaram na terra prometida e encorajaram o povo a avançar, minha família aceitou o plano. Compramos a pizzaria sem nenhum dinheiro no bolso, apenas com fé e determinação. Parcelamos em 40 vezes, contando apenas com o capital de giro mínimo. Era um risco gigantesco, mas sabíamos que a fé não precisa de certezas, apenas de confiança em Deus. Começamos essa nova jornada em família, todos unidos. Como os construtores da Torre de Babel antes de serem dispersos, trabalhávamos juntos com um só objetivo: fazer dar certo. Após 6 meses de trabalho intenso, conseguimos triplicar o faturamento. Graças a Deus, o negócio foi bem aceito pela comunidade brasileira e até por muitos americanos. No entanto, com o crescimento, o local se tornou pequeno para o nosso objetivo. As filas se estendiam, a cozinha não suportava a demanda, e sabíamos que era hora de expandir. No início, eu fazia de tudo. Aprendi todas as fases da produção, até a entrega ao cliente. Era como José, que mesmo na prisão, aprendeu e se destacou em tudo o que fazia, esperando pelo tempo da promoção. Desenvolvi e modelei um sistema para ajudar na rotina da pizzaria, desde os pedidos até a entrega. Com a ajuda de alguns indianos, criamos um aplicativo que integrava o call center aos celulares dos entregadores, facilitando a produção na cozinha. Tudo estava indo muito bem, até que, de repente, a vida lançou um desafio inesperado. Uma noite, enquanto monitorava as operações, percebi que um dos pedidos estava atrasado. Nessa época, eu já não fazia mais as entregas sozinho, pois contávamos com vários entregadores para atender a demanda. Mas, para evitar atrasos, eu sempre ficava como backup para resolver qualquer emergência. Então, recebi um alerta de atraso e, sem hesitar, decidi fazer a entrega urgente. Mal sabia eu que estava prestes a enfrentar um teste de fé e coragem que marcaria minha vida para sempre. Nossa demanda estava alta naquela noite, mas naquele dia 5 de fevereiro, algo estava prestes a mudar. O alerta de atraso piscava no painel, e com os entregadores ocupados, decidi agir. Não era algo incomum para mim estar na linha de frente, mas aquela noite parecia diferente, como se o próprio ar carregasse um peso invisível. Ao sair para a entrega urgente, senti o frio da noite me envolver, mas continuei. Cheguei ao endereço e avistei um homem que se aproximou como se esperasse pelo pedido. Mesmo ainda dentro do carro, algo não parecia certo. No entanto, ignorei a sensação, pensando apenas em cumprir minha tarefa. Quando saí para entregar a pizza, vi, com o canto do olho, outras figuras se aproximando das sombras, e antes que eu pudesse reagir, fui cercado por 6 pessoas. Era como estar na cova dos leões, sem a fé de Daniel para me proteger naquele instante. Eles não tiveram piedade. Um deles me segurou com força, enquanto os outros vasculhavam meus bolsos e o carro. O fato de não ter feito nenhuma entrega antes os deixou mais agressivos. Minhas explicações de que eu não tinha dinheiro só aumentaram a fúria deles. Começaram a me bater, socos na cara, murros na barriga, e eu me senti como o homem da parábola do bom samaritano, deixado à beira da estrada, ferido e desamparado. Levaram tudo que eu tinha: meu iPhone recém-comprado, a jaqueta, a carteira e até a bolsa térmica da pizza. Enquanto 2 continuavam a me bater, os outros revistavam o carro. O desespero tomava conta de mim, mas naquele momento, algo em meu espírito clamava por ajuda. Foi como Pedro, afundando nas águas, clamando por salvação. E então, de alguma forma inexplicável, consegui me desvencilhar e correr. Corri com todas as forças que ainda me restavam, como José fugindo da casa de Potifar, escapando do perigo iminente.
Corri até chegar a um comerciante que estava fechando sua loja. Ofegante, implorei por ajuda. A polícia chegou em poucos minutos, acompanhada de uma ambulância. Fui levado ao hospital, e enquanto estava lá, um turbilhão de pensamentos me invadiu. Nunca imaginei passar por algo assim. O motivo pelo qual nos mudamos para os Estados Unidos era a segurança e a qualidade de vida, e agora eu quase havia sido morto. A ocorrência foi registrada, e tentei ajudar na identificação, mas até hoje os responsáveis não foram encontrados. O medo e a desilusão tomaram conta de mim. Por vários meses, precisei de terapia para lidar com o trauma, mas mesmo assim, o medo de fazer entregas durante a noite permaneceu. Criamos uma nova norma na empresa antes de finalizar qualquer entrega. Pesquisamos no site de relatórios criminais para evitar áreas de risco. Falei sobre o incidente com poucas pessoas, mas um amigo próximo nos aconselhou a procurar um advogado. Ele disse que, como vítima de um crime, havia uma modalidade de visto que poderíamos solicitar para garantir proteção legal. Foi como se, de todo aquele mal, Deus estivesse criando um bem maior. Seguimos o conselho e procuramos um escritório de advocacia que nos guiou no processo. Recebemos apoio da imigração americana, garantindo que estaríamos protegidos perante a legislação. Apesar desse momento de alívio, ainda havia mais a ser feito. Faltavam alguns meses para quitarmos a pizzaria, e eu sabia que precisávamos de um espaço maior para acomodar nossos planos e atender à crescente demanda. Começamos a procurar um novo local que atendesse nossas necessidades, e em meio a essa busca, encontramos uma propriedade que havia sido fechada recentemente por um pequeno incêndio. Era um risco, mas eu enxerguei ali um potencial, como tesouro escondido no campo mencionado em Mateus 13:44. Conseguimos negociar um bom preço e parcelamos o restante em 12 vezes. Com o apoio da família, decidimos reformar o estabelecimento por conta própria. O proprietário nos deu 3 meses de isenção de aluguel, e então corremos contra o tempo. Lidamos com todas as partes burocráticas, liberações do Estado, do município, do Corpo de Bombeiros e uma série de outros requisitos. Era como Neemias, reconstruindo as muralhas de Jerusalém, enfrentando todos os obstáculos, mas perseverando com fé. Finalmente, inauguramos o novo local no final de novembro de 2019. Foi um momento de vitória, não apenas para o negócio, mas para nossa fé, que havia sido provada como ouro refinado no fogo. Cada golpe que a vida nos deu, cada lágrima e cada medo, tudo se transformou em uma prova de que Deus estava nos guiando para um propósito maior. Aos poucos, fomos trazendo todos os clientes do antigo estabelecimento para o novo empreendimento, um espaço bem maior e mais aconchegante. Criamos um palco para música ao vivo, algo que acrescentava um toque especial e vibrante. Ver as pessoas sorrindo, cantando e sentindo-se em casa no nosso novo restaurante era como ver a parábola do grão de mostarda se concretizando, o menor de todos os grãos crescendo e se tornando uma grande árvore onde os pássaros podiam fazer seus ninhos. Por alguns meses, conseguimos manter os 2 estabelecimentos funcionando. Tudo parecia estável, mas então, no final de janeiro de 2020, veio a pandemia, como um vendaval repentino, mudando toda a nossa história. Em um momento, tínhamos planos de expansão e prosperidade, e no outro, nos vimos à mercê de algo invisível, uma tempestade que nos deixou sem chão. Era como os discípulos no barco, enfrentando as ondas em meio à tempestade, e eu me perguntava se sobreviveríamos àquela provação. Durante a pandemia, nossos trabalhos não pararam, e graças a Deus, fomos capazes de continuar, estando na linha de frente. Fazíamos entregas de porta em porta, sem contato com os clientes, apenas deixávamos a comida na porta e ligamos para que eles pegassem. A cidade estava deserta, as ruas, vazias. Apenas pessoas autorizadas podiam sair, e nós éramos essas pessoas, carregando sustento para quem precisava, como a viúva de Sarepta que levou seu último pedaço de pão para Elias. Nós levávamos alimento e esperança, enquanto internamente enfrentávamos nossa própria luta. Já estávamos com 2 estruturas de restaurante, mas apenas uma delas conseguia atender a demanda.
O outro estabelecimento, fechado, continuava gerando custos desnecessários de aluguel e luz. Não tínhamos ideia de quanto tempo a pandemia duraria, se a situação melhoraria ou pioraria. Essa incerteza nos pressionava como uma onda que ameaça afogar, e após um ano de pandemia, em 2021, tomamos a difícil decisão de vender o estabelecimento anterior. Sabíamos que precisávamos centralizar nossas forças no novo local. Foi uma decisão correta, mas não sem dificuldades. A pessoa que comprou simplesmente desapareceu, sem honrar o valor negociado. Ficamos no prejuízo, mas, em vez de lamentar, decidimos confiar que Deus tinha um plano maior, como em Romanos 8:28, onde se diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E assim, com gratidão pelo que o antigo estabelecimento nos proporcionou financeiramente, nos concentramos no novo. Nomeamos o restaurante Graça ao Bom Deus em homenagem ao meu sogro, e esse nome era um lembrete constante de que, mesmo em meio às adversidades, as bênçãos de Deus eram maiores. A pandemia de 2020 nos deu tempo para refletir e analisar nossos objetivos futuros. Como Paulo, que teve um tempo de reclusão para reavaliar sua missão, também começamos a redesenhar nosso projeto de vida. Pegamos o carro e saímos para explorar os Estados Unidos, conhecendo mais de 30 estados e rodando 15.000 quilômetros. Chegamos até a ilha do Havaí, fora do continente americano. Foi uma jornada reveladora, que nos deu uma nova perspectiva sobre nossas vidas e nossos negócios. Assim como organizamos nossa empresa de software no Brasil para operar de forma remota, agora queríamos fazer o mesmo com nosso restaurante. Mas como fazer isso em um ramo que demanda tanta mão de obra em diversas áreas? E qual era a finalidade de tudo isso? A resposta estava na automatização de processos e na formação de uma equipe coesa. Começamos a descentralizar as funções, delegando responsabilidades e confiando em nossos colaboradores. Automatizamos o sistema de gestão, permitindo que os processos de atendimento fossem feitos de forma remota, sem que os clientes percebessem onde estávamos. Era uma mudança ousada, mas necessária, como a transição de Moisés para Josué, onde a liderança se transformava para continuar a missão. O segundo motivo era simples: viver intensamente e prazerosamente. Queríamos conhecer o mundo, aproveitar a vida de uma forma mais profunda. Decidimos morar na Europa por um período sabático. Após a pandemia, deixamos tudo organizado, com nossas 2 filhas no comando geral do restaurante. Eu e minha esposa, junto com nosso filho mais novo, trabalhávamos remotamente, confiando na estrutura que construímos. Solicitamos um novo tipo de visto, agora europeu, para vivermos legalmente no país escolhido. Por sermos brasileiros, não podíamos fazer a aplicação diretamente dos Estados Unidos, então voltamos ao Brasil para dar entrada na solicitação. Escolhemos a Espanha e aplicamos para um visto de residência não lucrativa. Era um tipo de visto relativamente simples, mas preferimos contratar uma empresa especializada para nos orientar em todo o processo. No entanto, o caminho nem sempre é claro, e apesar da orientação, o feedback da empresa foi se tornando cada vez mais lento e inseguro. Tivemos que fazer por nossa própria conta, confiando no que sabíamos e na documentação que trouxemos dos Estados Unidos. Passamos quase 2 meses organizando tudo, traduzindo, apostilando e revisando cada detalhe. Aguardamos ansiosamente a resposta da Embaixada da Espanha em Brasília, enquanto explorávamos novas regiões do Brasil. Estávamos confiantes de que tudo estava em ordem para obtermos o visto, mas então, como um golpe inesperado, veio a notícia. Nosso visto foi negado. Foi como se uma porta se fechasse repentinamente diante de nós. Após 60 dias de espera, o resultado foi uma decepção esmagadora. Não havia justificativa clara para a negação, e tudo parecia sem sentido. Como em Jó 30:26, onde ele diz: quando esperava o bem, veio o mal; quando aguardava a luz, veio a escuridão. Eu me sentia desorientado, pois tínhamos certeza de que tínhamos o perfil e os requisitos para o visto. Nós estávamos em um ponto de incerteza, com passagens compradas e esperança se esvaindo rapidamente.
Não sabíamos o que fazer, mas foi nesse momento de desespero que lembrei que havíamos entrado em contato anteriormente com outro escritório de imigração na Espanha. A vida tem dessas ironias, onde pequenas decisões feitas no passado se revelam como grandes resgates no presente. Como no Sermão da Montanha, onde Jesus diz em Mateus 7,7, peçam, e lhes será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta será aberta para vocês. Esse versículo ecoava em meu coração, e resolvi bater naquela porta uma vez mais. Enviei uma mensagem pelo Instagram diretamente para a advogada, explicando nossa situação. Marquei uma consulta emergencial, e fui recebido com o coração aberto. Com paciência e sabedoria, ela ouviu toda a nossa história. Graças a Deus, ela nos orientou sobre a possibilidade de um recurso e nos encorajou a não desistir. Ela revisou todos os detalhes e, como um bom samaritano, nos guiou com cuidado, explicando que poderíamos tentar novamente com uma carta de recurso bem detalhada. Além disso, ela nos deu uma segunda opção, uma nova modalidade de visto recém-aprovada. O visto de nômade digital. Era como ouvir Jesus dizer em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Tínhamos que confiar que Deus estava cuidando de nós, abrindo portas e nos guiando em meio à tempestade. Enviamos a carta de recurso à embaixada e seguimos o conselho da advogada. Embarcamos para a Europa, com a coragem de quem se lança ao mar, sem ver a outra margem, mas crendo que Deus proverá o caminho. Fizemos a nova aplicação para o visto de nômade digital diretamente da Espanha, aproveitando toda a documentação que havíamos reunido anteriormente. Era um recomeço, uma nova chance. Enquanto aguardávamos o resultado, decidimos fazer o que sabíamos de melhor: explorar a região e viver intensamente. Viajamos por 7 países em 7 dias, percorremos mais de 7.000 quilômetros e descobrimos culturas ricas e paisagens de tirar o fôlego. A cada novo lugar, a grandeza de Deus se revelava, e eu me lembrava das palavras de Jesus em Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Vimos que a vida é feita de oportunidades, e quando elas batem à porta, é preciso abri-las com fé e determinação. 2 meses depois de chegarmos à Europa, recebemos um e-mail da Embaixada da Espanha em Brasília. Era uma resposta ao nosso pedido de recurso. A notícia era positiva. Nossa solicitação de visto havia sido aceita, e poderíamos levar nossos passaportes para a obtenção do visto. Ficamos felizes, mas ainda havia algo em nossos corações, pois esperávamos a resposta do visto de nômade digital diretamente da Espanha. 7 dias depois, recebemos outra notificação, desta vez do consulado espanhol. O visto de nômade digital havia sido aprovado por 3 anos. Era como estar diante da promessa de Mateus 5,3,12, as bem-aventuranças, onde Jesus proclama a bênção sobre aqueles que enfrentam tribulações e permanecem fiéis. Sentimos uma paz indescritível e uma gratidão profunda. Tínhamos agora o privilégio de escolher qual visto aplicar, e essa foi, sem dúvida, a maior alegria e vitória que vivemos. Compramos nossa nova residência na província de Castilla y León, um lugar que será o palco dos próximos capítulos da nossa vida. Demos o próximo passo, confiantes de que Deus estava nos guiando o tempo todo, mesmo quando não conseguíamos ver o caminho à frente. Como Jesus ensinou no Sermão da Montanha, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mateus 5,4,6. A nossa jornada foi repleta de desafios, lágrimas e incertezas, mas também de fé, perseverança e da certeza de que Deus nos sustentava em cada passo. E assim, com gratidão e coração cheio de esperança, encerramos este capítulo, prontos para começar um novo, sabendo que, em tudo, a graça de Deus foi abundante e presente em nossas vidas. Caro leitor, o que quero compartilhar com você é que nós podemos alcançar tudo o que desejamos. Somos filhos do dono do universo, o Criador de tudo que existe. É Ele quem nos chama de bem-aventurados e nos convida a olhar para o futuro com esperança e confiança. Como Jesus disse no Sermão da Montanha,
em Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Portanto, se somos a luz, somos chamados a brilhar intensamente, a iluminar não apenas nossos próprios caminhos, mas também os caminhos dos outros. Tudo o que há na criação é nosso, pois nosso Pai nos confiou este mundo e suas infinitas possibilidades. O segredo está em saber receber de coração aberto e, com fé, nos libertar das mentalidades negativas e limitantes que nos prendem. Jesus nos lembrou que bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mateus 5,5. Ser humilde diante dos desafios significa confiar que Deus já preparou algo para nós, mesmo quando tudo parece impossível. Tenha um plano, um propósito, pois sem um plano, você estará apenas vagando sem rumo, seguindo o plano de outros. Jesus nos ensinou a ter propósito, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, pois tudo mais nos será acrescentado. Mateus 6,33. A chave é persistir em nossos objetivos, sabendo que no tempo certo, e na consequência certa dos nossos esforços, a colheita virá. Hoje, estamos reescrevendo uma nova etapa de nossa vida. Viemos para um país distante, um desconhecido, onde faremos novas conexões, novas expectativas, novas histórias. Essa é a beleza da vida. Como Jesus ensinou, vocês ouviram o que foi dito eu, porém, lhes digo. Mateus 5:21-22. Sempre há algo novo a ser aprendido, um novo passo a ser dado, uma nova visão para ser enxergada. Saia da sua zona de conforto, especialmente quando se sentir confortável demais. Jesus nos chamou para sermos sal e luz, para sermos agentes de transformação em um mundo que necessita de esperança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mateus 5:6. Procure ser sua melhor versão, não para sua própria glória, mas para agradar a Deus e cumprir o propósito que Ele preparou para a sua vida. Estamos aqui apenas de passagem. Em todos os lugares onde você for, viva como se cada dia fosse o último, pois como nos lembra o sermão de Jesus, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Mateus 6:34. Viva com intensidade e gratidão, resolvendo hoje o que pode ser resolvido, e não procrastine as oportunidades de servir, amar e se entregar. Passamos mais de 9 anos em um país com uma língua diferente da nossa, e mesmo assim, conseguimos fazer conexões verdadeiras, amizades sinceras e laços duradouros. Em cada passo dessa caminhada, aprendemos a ser bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. As boas amizades que construímos são prova de que Deus sempre coloca pessoas em nosso caminho para nos apoiar e nos fortalecer. Agora, estamos prontos para uma nova missão viver na Europa. Um novo continente, novas oportunidades, novas conexões e um novo capítulo de fé e crescimento. Nossa confiança está firmada nas promessas de Jesus, que nos lembrou de construir nossas vidas sobre a rocha, pois os ventos virão, mas a casa permanecerá firme. Mateus 7:24-25. Que Deus nos abençoe nessa nova jornada e abençoe a você também, caro leitor, em suas próprias jornadas. Lembre-se de que, como filhos do Rei, temos um chamado maior: viver para a glória de Deus e transformar cada desafio em um testemunho de fé e vitória. Conclusão. Ao longo dessa jornada de recomeços, aprendi que a vida é uma constante transformação, uma trama divina entrelaçada com desafios e oportunidades. Cada obstáculo que enfrentei me ensinou que Deus não apenas permite as lutas, mas as usa como ferramentas para moldar nossa fé, construir nossa resiliência e revelar nossa verdadeira força interior. Em Isaías 43:19, Deus diz: Eis que faço uma coisa nova agora está surgindo. Vocês não a percebem? Recomeçar é aceitar esse chamado de Deus para enxergar a vida com novos olhos, percebendo que Ele está sempre fazendo algo novo, mesmo em meio aos desertos da nossa alma. Quando me deparei com momentos de incerteza, senti Deus sussurrando ao meu coração: não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Foi nesses momentos que percebi que o recomeço não é sinal de fraqueza, mas um convite ao crescimento e à confiança.
É como se cada recomeço fosse uma semente plantada na terra seca da nossa dúvida, que, ao ser regada pela fé, germina e floresce, trazendo frutos de aprendizado e realização. Recomeçar é deixar para trás as cadeias do medo e da acomodação, e caminhar rumo ao desconhecido com o coração repleto de esperança. É a oportunidade de reavaliar nossos objetivos, de alinhar nossa vida aos valores e sonhos mais profundos que Deus colocou em nosso espírito. Em Jeremias 29:11, Deus nos diz: "Pois eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro." Que promessa maravilhosa! Mesmo quando não sabemos o que nos espera, Deus já está lá, preparando o melhor para nós. É natural sentir medo diante do desconhecido. Às vezes, o medo tenta nos paralisar, mas são nesses momentos que encontramos nossa verdadeira força, não em nossas próprias mãos, mas no Deus que nos sustenta. Cada recomeço é uma chance de nos reconstruirmos, de descobrirmos novas habilidades, novas paixões e propósitos. Como Jesus ensinou no Sermão da Montanha, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mateus 5:4. A cada lágrima que derramamos, a cada tropeço, Deus está ali, nos oferecendo consolo e novas perspectivas. O recomeço não é um caminho fácil, exige esforço e determinação. É preciso aceitar que os erros fazem parte da nossa jornada e que é deles que Deus extrai nossa maior força e sabedoria. Assim como o ouro é refinado no fogo, também somos lapidados pelas experiências que nos desafiam. Deus não nos promete uma jornada sem desafios, mas nos garante sua presença em cada passo, dizendo em Isaías 41:13: "Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei." Por isso, encorajo você a abraçar os recomeços em sua vida. Seja na carreira, nos relacionamentos ou em qualquer outra área, não tenha medo de recomeçar. Tenha coragem de sair da sua zona de conforto, de enfrentar as incertezas, pois é na vulnerabilidade e na confiança em Deus que experimentamos a verdadeira plenitude de uma vida autêntica e significativa. O poder do recomeço está em nossas mãos, mas a força para recomeçar vem do nosso Criador. Somos filhos do Pai amoroso, e Ele nos dá segundas chances infinitas, nos sustentando em cada novo começo. Em Mateus 7:7, Jesus nos ensina: peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta será aberta para vocês. Não importa quantas vezes precisamos recomeçar, Deus estará sempre pronto para nos receber de braços abertos e nos conduzir à realização e à felicidade. Que cada um de nós encontre a coragem e a determinação para recomeçar quantas vezes for necessário. Que tenhamos fé para trilhar um caminho de crescimento, superação e plenitude, sabendo que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mateus 5:6. Acredite no poder transformador do recomeço, e abra seu coração para todas as possibilidades que Deus tem a oferecer. Ele está sempre pronto para nos guiar em nossa jornada de fé, amor e propósito. Dedicatória. Dedico este livro a todas as pessoas que fazem parte direta da minha vida, todos os dias. Em especial, a minha esposa, com quem compartilho mais de 27 anos de jornada. Você, que esteve ao meu lado em cada passo e em cada curva do caminho, tem sido minha fortaleza, minha inspiração e meu maior apoio. A sua presença constante e o seu amor inabalável são as forças que me impulsionam a seguir em frente e a enfrentar qualquer desafio que a vida possa apresentar. Agradeço por acreditar em mim e por caminhar comigo, lado a lado, sempre. Este livro é, também, uma homenagem a você e ao laço inquebrável que nos une. Dedico este livro às minhas 2 filhas, que hoje, com dedicação e responsabilidade, tocam nosso restaurante nos Estados Unidos. Vejo o amor e o esforço que colocam em cada detalhe, mesmo diante dos desafios, e me orgulho imensamente do que construíram. Vocês escolheram trilhar um caminho que reflete a coragem de seguir seus próprios sonhos, e sei que esse mesmo espírito de liberdade e autenticidade também se reflete nas escolhas que fizeram em suas vidas pessoais. Ainda que a possibilidade de dar continuidade à nossa geração tenha sido adiada, compreendo que o verdadeiro legado que deixam não está apenas nos frutos biológicos, mas no amor,
na coragem e na integridade que demonstram todos os dias. Vocês são o maior presente que eu poderia ter, e não importa quem amém, o mais importante é que sejam verdadeiramente felizes e encontrem a alegria em fazer o outro feliz também. Sei que encontraram o amor em suas próprias formas, seguindo sentimentos que ressoam com quem realmente são, e escolhem viver suas vidas com autenticidade e sinceridade. O que realmente importa é que vocês sejam fiéis aos seus corações e vivam a vida intensamente, com respeito e gentileza, como sempre transmitimos em nossa família. Que sigam seus propósitos com a certeza de que o meu amor por vocês é incondicional e que estou sempre ao lado, torcendo para que cada momento seja vivido com plenitude e alegria. Sigam em frente com a mesma força e determinação que sempre mostraram. Vocês são a continuidade do meu legado, e o que plantam hoje será colhido pelas gerações futuras, de maneiras que vão além do sangue, mas que estão profundamente enraizadas na essência do amor e dos valores que nos unem. Dedico este livro ao meu filho mais jovem, que caminha ao nosso lado, aproveitando cada momento para se aperfeiçoar. Com determinação, ele se dedica às rotinas dos nossos empreendimentos de tecnologia, aprendendo com cada experiência e se preparando para, no futuro, assumir o que construímos juntos. Um menino de coração íntegro, que carrega compaixão e resiliência, personificando um espírito generoso e perseverante, sempre disposto a enfrentar desafios com humildade e determinação. Dedico este livro à musicalidade que pulsa em nossa família, uma herança que atravessa gerações. A música sempre foi parte de nossas vidas, não apenas como arte, mas como uma expressão profunda e verdadeira. Cantoras e instrumentistas, carregamos no sangue a paixão por harmonizar a vida com melodias que nos conectam, mesmo à distância. Agradeço a minha esposa e aos meus filhos, que perpetuam essa tradição com suas vozes e talentos. Que a música siga como a trilha sonora de nossa história, inspirando as gerações futuras a expressarem o amor e os valores que nos definem. A você que chegou até aqui, meu mais sincero agradecimento por dedicar seu tempo para ouvir a história contada em Trajetória. Que as palavras compartilhadas ao longo deste audiobook tenham trazido inspiração, reflexão e um novo olhar sobre os recomeços e desafios da vida. Neste momento, quero elevar uma oração universal, pedindo a Deus que abençoe você e todos que enfrentam lutas silenciosas. Que Ele conceda a sabedoria necessária para discernir os caminhos certos e a força para dar o primeiro passo em direção a um novo começo. Que todas as barreiras do medo sejam derrubadas, e que a coragem surja em seu coração, fortalecendo a fé e a confiança em dias melhores. Que Deus ilumine seus pensamentos e encha sua vida de paz, serenidade e propósito. Que cada desafio enfrentado seja transformado em aprendizado, e que a esperança renasça sempre que um obstáculo surgir. Que sua jornada seja marcada por momentos de crescimento, superação e renovação. Peço que o Criador o guie com amor e que você sinta sua presença em cada etapa do caminho, sabendo que nunca está sozinho. Que todas as bênçãos recaiam sobre você e sua família, trazendo prosperidade à alma e equilíbrio à vida. Amém. Meu muito obrigado. Contato Instagram do autor: Noel Mota 1, sendo o nome Mota com 2 T.